Olá pessoal, professor Wander Andrade, eu venho aqui falar com vocês um pouco sobre determinados crimes contra a dignidade sexual. Eu quero lembrar a vocês que o Código Penal passou por uma substantiva modificação, particularmente no ano de 2009, quando então esses crimes eram denominados de crimes contra os costumes, pois assim eram vistos desde a vigência do Código Penal e a sua entrada em vigor lá no ano de 1940. Portanto, em 2009, passa a haver uma nova configuração dos chamados crimes contra a dignidade sexual. Nós não iremos abordar todos os crimes contra a dignidade sexual, mas um deles será objeto de uma atenção muito especial. E, apontando, portanto, aqui para o nosso material, que fala do nosso curso de pós-graduação em penal e processo penal, eu apresento a vocês, desde já, os temas que haveremos de abordar nos 4 blocos que se seguirão. E nós começaremos falando de estupro de vulnerável, e posteriormente concluímos falando do crime de corrupção de menores. São 2 crimes eleitos, cada um deles com suas especificidades, cada um deles com suas particularidades. Vamos, portanto, começar falando do crime de estupro de vulnerável. Olha lá, pessoal, diz o artigo 217-A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Anotamos aqui também, essa informação importante, que o crime de estupro de vulnerável abrange e abriga, adicionalmente, também a conduta prevista no parágrafo 1º deste artigo 217-A, em que se punem com as mesmas penas as ações quando praticadas com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Vamos lá então, pessoal. Vamos posicionar o crime de estupro de vulnerável. Inicialmente, cumpre-nos lembrar que nós já temos um crime chamado estupro lá no artigo 213 do Código Penal. E agora, além do crime de estupro mais genérico, do artigo 213, eu tenho 217-A, que é o crime de estupro de vulnerável. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que eu tenho 2 figuras típicas tratando do crime de estupro. Lembrando que o crime de estupro, lá do artigo 213, ele fala em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, à prática de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso. Portanto, quando você faz uso da força física ou da ameaça, por exemplo, perante uma arma de fogo, obrigando uma pessoa a praticar com você ou com outra pessoa um ato sexual, você pratica o crime de estupro, lá na redação do artigo 213. Mas aí você pergunta assim, professor, e se porventura a vítima com a qual é feita a violência, com a qual é feita a grave ameaça, ela tem menos de 14 anos? Seria o caso de enquadrar no artigo 213? A resposta é não. A vítima menor de 14 anos sempre estará sujeita ao crime de estupro de vulnerável. Não importa se essa criança ou adolescente, eu digo criança ou adolescente, porque de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com o ECA, com a Lei 8069 de 90, eu devo entender por criança todo e qualquer ser humano vivo cuja idade vai até, exclusive, 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, perante a ordem jurídica pátria,
perante o ordenamento jurídico vigente, com 12 anos, eu não tenho mais criança. Com 12 anos, a pessoa humana, viva, passa a ser um adolescente. E assim ela o será, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, até os 18 anos. Com 18 anos, deixa de ser adolescente e passa a responder, inclusive, com toda a plena capacidade civil, se porventura não houve hipóteses de adiantamento e de preparo para esta capacidade civil, mas no Código Penal e perante a lei penal, a maioridade só se apresentará aos 18 anos. Muito bem, portanto, se a vítima de um ato sexual, seja ele livre, quando eu falo livre, eu estou me referindo à vontade de uma adolescente. Imagine, por exemplo, uma menina de 13 anos que seja uma prostituta. Isso é impossível? Lamentavelmente não. Lamentavelmente temos uma chaga na sociedade, temos uma vergonha social, um clamor da sociedade contrário a uma figura chamada prostituição infantil. Imagina que uma menina de 13 anos aceita realizar um ato sexual com determinada pessoa mediante paga, mediante dinheiro. Pergunto, está sendo usada a violência física? Não. Está sendo usada a grave ameaça? Também não. E aí, professor? Não há violência física nem grave ameaça? Há estupro de vulnerável? A resposta é positiva. Haverá estupro de vulnerável, porque nesse caso, o critério adotado pelo legislador foi o critério etário, ou seja, abaixo de 14 anos, e é muito importante essa frase, abaixo de 14 anos, porque com 14 anos já não se afigura presente o estupro de vulnerável. Poderá ser outro crime, mas não estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável requer que a vítima, nesta modalidade que eu estou descrevendo, tenha menos de 14 anos. Tenha vontade manifesta ou vontade não manifesta. Tenha sido empregada violência, não tenha sido empregada violência. Tenha sido empregada grave ameaça, não tenha sido empregada grave ameaça. Se é menor de 14, tem o estupro de vulnerável. E vou mais longe. Não é só a vítima mulher, é também a vítima homem. E esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa, por homem ou por mulher, contra um menino, contra uma menina, contra uma criança, contra um adolescente até os 14 anos. Esta é a vítima do estupro de vulnerável, não é a única vítima, mas a primeira que nós estamos estudando, é o primeiro sujeito passivo que nós estamos estudando, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante, em cotejo e em comparação com o sistema jurídico pretérito que havia antes de 2009, lá em até 2008, 2009, nós tínhamos uma situação jurídica que era chamada presunção de violência. Então, um crime praticado, um ato sexual praticado com menor de 14, era presumido violento e, portanto, justificava um tratamento jurídico mais gravoso. Algo parecido, mas não idêntico à situação da vulnerabilidade, como era identificada. Por que não, professor? Veja, no sistema anterior, como era presumida a violência, era uma violência que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal da época tinha reconhecido como sendo uma violência presumida, uma presunção que admitiria a prova em contrário, uma presunção que não era absoluta, tá certo? Uma presunção iuris tantum, uma presunção relativa. Presunção relativa é aquela que admite prova em contrário. Portanto, houve casos na ordem jurídica anterior em que uma menina de 10 anos demonstrou-se manifesta a vontade dela praticar o ato sexual e o acusado de estupro foi absolvido. Afinal de contas, não houve violência nem grave ameaça, entendeu-se que a menina queria o ato sexual e ele foi absolvido. Hoje isso é inimaginável. Por quê, professor? Número 1, não há mais presunção de violência. Número 2, o critério passou a ser etário. Número 3, não há mais a figura da presunção relativa, não cabe mais prova em contrário. A única coisa que pode acontecer,
a justificar o erro da pessoa é a compleição física da vítima. Como assim, professor? Veja, imagine que uma menina de 13 anos tem uma compleição física, uma estrutura física, uma aparência que aponte para a possibilidade dela ter 15, 16. Isso é impossível? Claro que não. Sabemos que há moças de 13 anos que aparentam ser de 16 anos. Imagine que um homem pergunte para esta moça que aparenta 16 anos, qual a idade dela? Ela responde 16, mentindo. Na verdade, ela tem 13, e ele pratica um ato sexual com ela. Posteriormente, ele vem a saber que ela tem 13 anos. Se esse erro, nessas circunstâncias de fato, são justificáveis, aceitáveis, e se torna um erro plausível sob o prisma do homem médio, isso pode justificar um erro de tipo e excluir o dolo. Como não há figura do crime culposo, isso pode gerar uma atipicidade em face desse delito. Tá bom, pessoal? Uma característica, portanto, deste tipo de crime, do crime de estupro de vulnerável. Tá bom? Outro ponto muito importante é lembrar que a pena é de 8 a 15 anos. 8 a 15 anos. O que a pena nos aponta, pessoal? 3 mensagens. Número 1, estamos diante de um crime hediondo. Número 2, é uma pena mais grave que o próprio crime de estupro. E número 3, o condenado por este crime iniciará a pena no regime fechado, o cumprimento da pena no regime fechado. Tá bom? É o que temos nesse primeiro bloco para falar do crime de estupro de vulnerável. Na sequência, seguiremos falando deste mesmo crime gravíssimo, abominável e hediondo, reconhecido como tal pela ordem jurídico-penal brasileira. Nós passamos muito